Tanto de inglês você precisa para poder entrar no mestrado? Bom, o passo 1 para responder essa pergunta é você analisar o edital do programa de mestrado que você quer entrar e lá você procurar algumas informações, como por exemplo, existe prova? Aonde que se aplica a prova? Como é a prova? Quem aplica a prova? Que outras provas talvez o programa possa aceitar? Quanto tempo demora a prova de inglês? Pode usar dicionário? Então, anote essas perguntas aqui, encontre o edital e tente responder elas com base na sua leitura do edital. É muito importante porque alguns programas de mestrados, eles exigem a prova de inglês, a proficiência em inglês, para poder permitir que o aluno ingresse ao programa. Outros não. Outros você pode primeiro entrar no mestrado e depois fazer a prova de proficiência. Em seguida, o que você tem que fazer? Começar assim, se puder imediatamente, a desenvolver a sua habilidade de leitura e a habilidade de ler e entender artigos científicos em inglês. No mestrado, o que você mais vai fazer em relação ao inglês é ler artigos científicos. Então, quanto mais rápido você começar a desenvolver essa habilidade, muito mais tranquilo vai ser a sua experiência como aluno ou aluna de mestrado. Tá bom? Você pode adquirir essa habilidade preferencialmente antes do mestrado, mas você também pode fazer durante o mestrado. Uma coisa que vai acontecer no mestrado é muita carga de leitura de artigos científicos em inglês. E esses artigos científicos serão os seus melhores professores de inglês, porque você vai poder aprender muito com eles. Então, foque em leitura, porque leitura é o que você mais vai precisar. Então, assim, se ler é o que você mais precisa, aprender primeiro a ler deve ser a sua maior prioridade. Foque em leitura e deixe outras habilidades para depois, como conversação, escrita, listening. Foque muito mais naquilo que você vai precisar primeiro, que é a habilidade de leitura de artigos científicos. Você pode aprender o resto depois, em outra oportunidade. O mestrado é uma oportunidade única para você poder dominar e ganhar fluência em leitura. Então, se dedique a dominar essa habilidade, porque depois de ter concluído o seu mestrado, você vai querer se manter atualizado ou atualizada com as informações e com as novas publicações científicas que vão surgindo. Então é muito útil dominar essa ferramenta que é o inglês técnico, que é a leitura em inglês, tá bom? E aprenda com textos científicos, porque se você vai ter que ler textos científicos, aprenda inglês para textos científicos. Foque muito mais em aprender aquilo que você realmente precisa. Deixe as habilidades em inglês geral, por exemplo, para aprender depois, em outro momento, com maior calma. Agora é o momento de aprender o que você precisa mais. Então, 4 passos que eu quero compartilhar com você para você poder dominar a leitura de artigos científicos. Bem, o passo 1 é você dominar um conjunto de textos em inglês. Ser capaz de ler e entender eles 100%. E enquanto você faz isso, tente se envolver com a historinha do texto. Tente ser capaz de lembrar qual era a história que o texto estava contando. A partir do momento que você domine 100% um texto em inglês, quando você aprende ele, eu me refiro a ser capaz de ler o texto e entender 100% sem ter que olhar o dicionário. Então, estude o texto, pratique tradução, mas foque muito mais em dominar um conjunto de textos primeiro. Depois de ter feito isso, você vai se desenvolver revisando e também aprendendo novos textos. A partir do momento que você aprende a historinha do texto, você também estará aprendendo vocabulário. E esse é o maior atalho. O maior atalho, ao invés de estudar inglês geral, ao invés de estudar a conversação, o listening, escrita, estude leitura, domine a habilidade de leitura. E a melhor forma de aprender a ler inglês é lendo, é estudando os textos. Então talvez você podia até mudar a forma de você dizer o seu objetivo. Ao invés de dizer preciso aprender inglês para o mestrado,
Diga, preciso aprender um conjunto de textos em inglês. E a partir desses textos, aprender o vocabulário recorrente na leitura científica, nos artigos científicos, tá bom? E bem, para finalizar, fique por perto, tá bom? Continue por perto, seguindo a gente nas redes sociais. Tem um site com bastante conteúdo gratuito também. E bons estudos. A gente se vê por aí. Um forte abraço.